Dorival Júnior convocou a seleção brasileira para a data FIFA, jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. O que importa mais, eu já falei, são os brasileiros convocados. Os brasileiros não, quem joga no Brasil convocado. Mas olha a convocação inteira aí. Alisson, Ederson e Bento no gol. Aí temos quem mais? Danilo, Ian Couto, Guilherme Aranda, Wendel, Beraldo, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos. André, Bruno Guimarães, Gerson, João Gomes e Lucas Paquetá. Os meias. E os atacantes, Rodrigo, Hendrick, Estevão, Luiz Henrique, Pedro, Savinho e Vini Júnior. O que me chama a atenção é que entre os 6 atacantes, 3 jogam no Brasil. Curioso, né? E ou até outro dia jogava no Brasil, que é o caso do Hendrick. Mas o que interessa, Massa, é que vai ter uma galera aí, brasileiros convocados. O que você achou da convocação, de modo geral? Cara, achei normal, sabia? Normal. Pra mim tá normal. Só achei que muito, né? 6 atacantes pra quê? Pra jogar 1, 2, no máximo 3. Tem muito exagero aí. Mas eu não vou ficar mais... a questão da seleção brasileira tem uma discussão pra gente poder levantar em outro dia com mais tempo, que são jogadores que jogam em times médios e pequenos da Europa, né? Como eles se sentem jogando na seleção brasileira e o tamanho da responsabilidade que é, porque você pega um jogador que está no 10º lugar da Premier League, pô, o cara joga na Premier League, ele joga, mas se ele chegar em 10º, 9º, 8º, 11º... Gostei desse papo. Não muda nada, meu irmão. Gostei disso, Marcinho. Mas então vou fazer um contraponto. É um bom ponto. Vamos lá. Acho que isso pode ter influência, entendeu? Foram convocados as coqueluches do futebol brasileiro atual, certo? Luiz Henrique e Estevão, né? Quem foi preterido foi o Rafinha, certo? Que vinha sendo convocado sempre, correto? O Rafinha joga onde? Barça, né? Onde jogava o Luiz Henrique? Betis. Não tinha nem comparação, tipo, né? O Barça não queria contratar o Luiz Henrique. O que eu digo é que a diferença que o Luiz Henrique faz no futebol brasileiro hoje, sendo um jogador muito de alto nível, que foi recontratado precocemente, né, do nosso jeito aqui, não era a mesma que o Luiz Henrique fazia no Betis da Espanha. Então, mas não dá para descartar Vocês com entendem quem a questão? Dá para entender, mas com quem o Luiz Henrique jogava no Betis, entendeu? Tem uma série de questões ambientais que também fazem... Assim... Eu não estou achando que é melhor convocar, eu não estou entrando na discussão. É melhor jogador que joga no Brasil e é pior jogador que joga em time médio ou pequeno da Europa. Sim, eu acho que ele no ataque até fez essas coisas. Outro jogador que joga em time grande da Europa, que vinha sendo chamado e não chamou, desta vez o Dorival para essa posição, foi o Martinelli do Arsenal, certo? Né? Ele optou por 2 pontas que jogam no Brasil, não chamou um do Barcelona e nem o outro do Arsenal. E são jogadores, né? E essa é uma diferença interessante mesmo nesta convocação. Ela é sutil, mas ela existe. E as presenças do André e do Gerson também. E aí é curioso, o Gerson está indo no lugar do Andreas Pereira, que joga na Premier League, que jogava no Flamengo aqui, jogou, né, na época do Gerson também. Ou estava saindo o Gerson, ele entrou para substituir o Gerson. A história do Andreas Pereira e Gerson, aliás, é muito interessante, né? Porque um já esteve na Europa, depois retornou. O outro já esteve no Brasil, depois foi para lá, né? No mesmo time, no Flamengo. Mas acho que todos esses jogadores que a gente citou, os não convocados dessa vez e os convocados, eles são mais ou menos no mesmo nível. A exceção aí é o Estevão, que é uma joia preciosa que desabrochou nesse semestre, né? E mostra que o Dorival está olhando para o futuro também, né? Eu não acredito que o Estevão seja titular contra o Equador, mas ele já fazia parte do grupo, tal, acho que é para isso, é para ambientar. Mas eu gostei desse argumento do Massa, que é um argumento que eu vou passar a bola pro Vessa para falar que ele achou da seleção, mas só que para ver se eu entendi. Quando o cara joga no 10º lugar da Premier League, por mais ele que tem uma coisa, eu acho que é um nível competitivo que me pega. Não, cara, é ele com a comunidade dele. Porque o 14º tem... Qual é a missão? Ir para
Isso, eu sei, para a Liga Europa. Não, ir para a Liga Europa, talvez ganhar uma Copa, não cair para a segunda divisão. Perfeito. E, pô, quem joga na seleção brasileira tem que estar em time, teria que estar. Há uma mudança de paradigma com esses jogadores, que apesar de terem expertise, jogarem contra os Guardiola, contra o Liverpool, contra o City, eles jogam contra você. Essa experiência é espetacular. Mas eles não são os caras do... Exato. Eu falo da questão do entendimento e da pressão mesmo. Sim. É menor, cara, você jogar sim. aqui em São Paulo num time da capital. Qual? O Juventus. É duro, é doído jogar lá, não é fácil e tal, mas é muito diferente de você jogar no São Paulo, no Corinthians. Concordo. O melhor dos mundos é jogar no Bragantino, que não acontece nada. Vesta, que tal a convocação? Alguma novidade? Convocação aí dentro do esperado, inclusive os dois ali, o Estevão, que todo mundo falando, aqui Luiz Henrique no Brasil. Tem a volta do Pedro e aí é inusitado, né? Ele tá com uma lesão no Flamengo, mas foi convocado, imagino que tenha sido, obviamente, conversado lá com o Flamengo. Ele tá com um problema, mas é um problema que, se precisar agora no final de semana, a gente já vai utilizá-lo, deve ser uma coisa mais tranquila. A verdade é que esses jogadores têm o compromisso de melhorar a situação do Brasil. E pega os dois, por incrível que pareça, o Equador tá um da frente do Brasil e o Paraguai um de trás. 2 derrotas, você deixa o Paraguai te ultrapassar e o Equador abrir. Então, acho que, independentemente de quem fosse convocado, eles têm uma responsabilidade com a tabela dessas eliminatórias aí que tá feia pro Brasil. Rodada